Vamos lá, vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu peço que você preste muita atenção, porque nós vamos falar nesse momento sobre tutelas provisórias. E é um assunto que você tem que entender. Para concurso público, quem almeja uma carreira no Tribunal de Justiça, seja qual for, precisa conhecer esse assunto, porque é matéria cobrada constantemente. Para quem advoga, se não conhece esse assunto, vai prejudicar muito o seu cliente, porque se você não sabe pedir uma liminar, seu cliente foi negativado indevidamente. Ele precisa comprar um carro, uma moto, um caminhão, um financiamento, e essa negativação indevida, o nome dele, dela, está no Serasa SPC, e aí? Você não sabe pedir, você não vai ter o deferimento. E um despejo? Um despejo onde o locador precisa despejar o inquilino que não paga aluguel. Uma possessória, uma reivindicatória. Pedir um divórcio de forma antecipada. Então, se você não sabe trabalhar com isso, me desculpa. Quem não conhece o tema tutelas provisórias, tutela de urgência, tutela de evidência, liminares, não é um bom advogado. Um advogado vai ter dificuldade, vai errar e um erro é fatal. Então, cuidado, vamos prestar atenção nessa aula que é muito importante para ajudar você, para ajudar o seu cliente, para ajudar você a passar no concurso. Vamos lá. Para entender o que é tutela provisória, é importante sim, primeiramente, entender o que é tutela definitiva. Tutela definitiva é o próprio pedido, ok? Tutela provisória se tornou um gênero, é a mamãe de 2 filhos. De um lado nós temos a tutela de urgência, que já é antiga, do outro lado a tutela de evidência. Então a mamãe é a tutela provisória. Filhinha mais velha, tutela de urgência. Filhinha mais nova, tutela de evidência. Então fica mais fácil entender assim. Gênero, tutela provisória, tutelas provisórias no plural, tanto faz. Filhinha, tutela de urgência, a outra filhinha, tutela de evidência. Entende-se por tutela definitiva qualquer tipo de pedido, tutela, que se pretende alcançar ao final do processo, pressupondo cognição exauriente e a formação da coisa julgada. O que quer dizer isso? Ganhei o processo, não teve recurso. Pronto, ganhei o processo de verdade. A tutela definitiva é isso. Ela é satisfativa. Ela reconhece um direito que foi pleiteado. Você entra com um processo porque você quer conquistar alguma coisa, você quer que um direito seu seja reconhecido. Então você pede e a decisão definitiva é o seu direito. Se for negado, é porque o réu se defendeu bem e provou que você está falando, autor, não é verdade. Então, a tutela satisfativa, a tutela final, é o próprio pedido. Ou o pedido pode ser uma tutela cautelar, que é resguardar um direito, proteger um direito. Dentro dessa conversa, para ficar mais fácil e você nunca mais esquecer, há uma distinção ontológica entre tutela definitiva e provisória. Tutela definitiva é o próprio pedido. Provisória, dentro do processo eu peço uma decisão provisória, mas é provisória. Da tutela provisória cabe recurso, agravo do instrumento. Da tutela definitiva cabe recurso, mas recurso de decisão definitiva, recurso de apelação, não dá para errar. Mas apenas distinção em relação ao momento da sua concessão já ajuda, né? Se no decorrer do processo, logo no começo, tem uma decisão, é provisória. Se tem uma decisão, no final do processo é definitiva. Normalmente é assim. Portanto, é a mesma pretensão. A tutela tem que ser a mesma pretensão. Se eu peço ela antes, eu tenho uma decisão provisória. Se eu ganho ela no final, é a decisão definitiva, concedida de maneira sumária, né? Quando nós falamos de tutelas provisórias, esse estudo no novo CPC ficou muito legal. Eu elogio o CPC, porque eu acho que o estudo das tutelas provisórias ou tutela provisória ficou muito legal, ficou muito bacana, muito didático no novo CPC, diferente do Código Antigo, porque nós tínhamos a medida cautelar no Código Antigo, veio uma lei esparsa que traz a ideia da tutela antecipada, ficou meio confuso. O CPC novo não, ele trouxe de forma bem inteligente e bem didática. As tutelas provisórias, elas são estudadas no novo CPC e nós temos que saber de cor isso no artigo 294 até o 311, 294 até o 311 do CPC 2015. São divididas em tutela provisória, é a mãe de 2 filhas, como eu falei, tutela de evidência e tutela de urgência. Tutela de urgência é a filha mais velha, tutela de evidência é a filha mais nova, porque não tinha tutela de evidência no passado, no antigo CPC. É uma novidade do atual CPC a tutela de evidência. É uma jurisprudência pronta, é um caso resolvido, né, pelo Poder Judiciário. Então vamos lá. A tutela provisória, gente, de urgência, por sua vez, ela é subdividida. Então, as 2 filhinhas, mamãe, tutela provisória.
embaixo, tutela de urgência, tutela de evidência. Existem subdivisões nas filhinhas. As filhinhas já tiveram filhas, então, ou seja, a tutela provisória já tem netas, né? Então, a tutela provisória de urgência, por sua vez, ela é subdividida em tutela antecipada, para ficar mais fácil, e cautelar. Antecipado é o próprio pedido antecipado. Eu quero uma tutela antecipada, eu quero a exclusão do meu nome na SPC e Serasa, indevidamente. Tutela antecipada, o meu próprio pedido da minha ação é retirada do meu nome, a exclusão. Eu quero que faça a cirurgia, que o convênio faça a cirurgia, que está enrolando para fazer tutela de urgência, é uma tutela rápida, uma liminar, e o meu próprio pedido é fazer a cirurgia, por isso tutela antecipada. Tutela quer dizer pedido antecipado, aí você não erra mais. Tutela antecipada, pedido antecipado. Quando eu não tenho o objetivo de antecipar o meu próprio pedido, deixa de lado a tutela antecipada, não se usa esse nome e vamos chamar de cautelar. Cautelar não é o próprio pedido. Cautelar é uma proteção do pedido para que eu consiga um resultado útil do processo. Eu peço uma antecipação de uma testemunha, do depoimento de uma testemunha. É uma cautelar para proteger o processo. Eu peço o bloqueio de uma máquina, uma cautelar. Eu peço o bloqueio de uma conta, uma penhora de um imóvel, uma cautelar. Quando eu peço o próprio pedido, aí eu estou pedindo o quê? A tutela de urgência, tá? Não dá para errar. Então, as tutelas provisórias, gente, elas são estudadas no 294 até o 311 do Código de Processo Civil. E são divididas em tutela provisória de evidência e tutela provisória de urgência. A tutela provisória de urgência, por sua vez, é subdividida ainda em tutela antecipada e cautelar, tá? Então, tutela provisória, nós temos aqui a tutela de urgência de um lado, a tutela de evidência do outro. A tutela de urgência tem a tutela antecipada e tem a incidental no decorrer do processo. A cautelar é a mesma coisa, eu posso fazer uma cautelar antecipada ou incidental, também no decorrer do processo, tá? A diferença entre tutela de urgência e tutela de evidência, primeiro que tutela de urgência já é antiga. Tutela de evidência é uma figura mais nova, um conceito mais novo que surge no novo CPC. Tutela de urgência, ou ela é cautelar ou ela é antecipada, que é o próprio pedido, cautelar para proteger o pedido. A evidência não, a evidência, na verdade, ela pode ser pedida pelo advogado ou advogada, claro, mas ela é usada pelo juiz ou a juíza que antecipa o julgamento porque ele tem um motivo para isso, porque tem uma súmula vinculante, uma IDR, uma incidência de demandas repetitivas. Então, é diferente nesse sentido. A principal diferença entre tutela de urgência, gente, e a de evidência diz respeito à existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação presente apenas na tutela de urgência, já que a tutela de evidência não há necessidade de demonstração de perigo, tá? Então, eu diria que seria a principal diferença. Requisitos para a tutela de urgência. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó, para ficar bem didático. Tutelas de urgência, acho que o primeiro requisito é a probabilidade, né? Probabilidade da existência do direito, ok? E o risco de dano irreparável, de difícil reparação. Acho que são os dois principais requisitos, né, da tutela de urgência. A probabilidade de existência do direito e o risco de dano irreparável, de difícil reparação. Já quando eu falo de requisitos para a tutela de evidência, probabilidade de existência do direito, acho que é algo em comum, mas não há necessidade de demonstração de urgência, né, perigo, porque não tutela de evidência é algo já julgado, já estabelecido. Na tutela de urgência, gente, portanto, a ideia é a proteção de um direito, que pode parecer em razão de delongas inerentes ao curso do processo, da demora do processo. Já na tutela de evidência, por outro lado, embora não exista perigo de perempção do direito em si, a sua concessão ela é de interesse da parte que quer permitir usufruir do direito antecipado, né? Estudando melhor, tutela de urgência, gente, no Código de Processo Civil de 73, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, eram exigidos naquela época, no antigo Código, 3 requisitos: prova inequívoca, verossemelhança, receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e já para a tutela cautelar genérica, exige apenas o fumus boniuris e o periculum in mora, né? Então também essa questão é importante. O Código de Processo Civil de 2015, o atual, o nosso Código atual, ele unificou, né, os requisitos de ambas as tutelas, prevendo que para a concessão da tutela de urgência basta a presença, gente, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isso que aparece no artigo 300. Então, uma mudança interessante. A principal diferença se tornou, né, entre tutela antecipada e cautelar, diz respeito à satisfação da medida. Uma é para proteger
o processo, a outra não é para proteger o processo, a outra é o próprio pedido antecipado. Então, tutela antecipada tem um caráter de satisfação, uma vez que, quando concedida, equivale à pretensão do autor, o próprio pedido. Já a tutela cautelar é caráter de conservação de direito pleiteado, como no caso do pedido do arresto ou sequestro, né? Então, isso é importante também. Como na prática, muitas vezes é difícil diferenciar a tutela cautelar da antecipada, permite sim a fungibilidade entre as medidas. Ainda bem, né, gente? Já pensou, você vai fazer uma ação e erra, a advogada erra e pede tutela antecipada no lugar de medida cautelar ou vice-versa. E aí o paciente morre, né? Então o Poder Judiciário tem que aplicar a fungibilidade sim. Ou seja, permite que o juiz aprecie um pedido cautelar como tutela antecipada e vice-versa, tá? Então cabe fungibilidade aqui, isso é importante. Quero salientar também que o parágrafo 3º, né, do artigo 303 do Código de Processo Civil prevê ainda um pressuposto negativo para a concessão da tutela antecipada. Qual é? A proibição da concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, se há perigo de efeito e irreversibilidade, não há que ser concedido também. É importante a gente frisar também que a regra da irreversibilidade não é absoluta, tá? Cabendo ao juiz afastá-la nos casos em que o direito discutido é proporcionalmente mais importante que a segurança jurídica, a título do exemplo, em eventual ação movida contra um plano de saúde, presentes, né, os demais requisitos da tutela de urgência, o juiz poderá conceder a tutela antecipada para que o autor realize, de fato, uma cirurgia de emergência. Então, também ponto importante. Entre o caso, né, entretanto, eu trago para você caso a tutela de urgência concedida não seja posteriormente confirmada pela decisão definitiva, a decisão judicial, a parte que requereu deverá indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados conforme previsto no 302 do Código de Processo Civil atual. Trata-se da responsabilidade objetiva, uma vez que não depende da existência de dolo ou culpa, ponto importante também. A tutela de urgência poderá ser requerida em caráter antecedente, requerida antes do pedido final, ou incidente, requerida conjuntamente ou posteriormente ao pedido final também, tá bom? A principal diferença entre as tutelas ocorre no procedimento em caráter antecedente, né, gente? O procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, aparece lá no artigo 303 e seguintes, a petição inicial pode limitar-se somente ao requerimento da tutela antecipada e depois eu vou emendar a inicial. Então essa é a grande inovação, né? Eu posso me atentar, distribuir, protocolar, dou entrada no processo só em relação à tutela antecipada e depois eu vou emendar. Então eu posso fazer isso. A indicação do pedido da tutela final com a exposição da lide do direito que se busca realizar o perigo do dano. Então posso fazer isso. Concedida a tutela, outro detalhe importante, isso eu estou falando de tutela antecipada, antecedente, concedida a tutela, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação da sua argumentação, a juntada de novos documentos, vai emendar mesmo, aditar, prazo de 15 dias para isso, tá? Havendo aditamento, o réu será citado e intimado para a audiência, chamada audiência de conciliação, isso é comum, audiência de conciliação e mediação, né? Isso também é comum, como procedimento que todos os processos seguem, né? E se o réu não recorrer da decisão que conheceu a tutela antecipada, ocorrerá a estabilização da decisão, extinguindo-se o processo também. No passado nós tínhamos dois processos, né? O cautelar, tinha processo cautelar, processo de conhecimento, né? E processo de cumprimento de sentença, tinham várias divisões. Hoje ocorreu o sincretismo processual, então nós temos o quê? O processo comum é comum. Se eu peço uma tutela de urgência, ela é usada dentro do processo comum. Então não tem mais que recolher custas duas vezes, que era muito comum no passado. Então também informação importante aí. Eu só recolho custas uma vez só. Isso é importante. Outro ponto também que eu queria trazer para você, qualquer das partes poderá demandar a outra, né, com o intuito de reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada no prazo de 2 anos. Também uma regra importante. E a decisão, gente, que concede a tutela, ela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão para rever, né, reformar ou invalidar também, tá bom? Então, ponto importante. Deixando de lado o procedimento da tutela antecipada, vamos lá no procedimento da medida cautelar requerida, né, também antecedente, 305 e seguintes. Como que eu trabalho diferentemente? Deixa de lado a tutela antecipada, que é o próprio pedido. Eu posso fazer ela antecedente, depois eu vou emendar em 15 dias. Eu mato 2 coelhos de uma vez só. Eu gosto muito de fazer já dentro da inicial. Depende do caso concreto, claro. Eu falo que se é
tutela antecipada que a gente precisa separar bem o pedido, compensa fazer ela antecedente, porque aí o juiz só lê aquilo, o juiz, a juíza, né? Deixa de lado a tutela antecipada. Em relação ao procedimento cautelar antecedente, ele poderá ser feito também a petição inicial, que visa a prestação da tutela cautelar, então eu faço antes da petição inicial, posso fazer antecedente também, ou dentro, incidental. Tá? Então eu posso fazer dessa forma também. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Outro ponto também, tá? Outro ponto importante, contestado o pedido no prazo legal, é o procedimento comum, é o que é utilizado de todos os termos. Tá? A efetividade da tutela cautelar, o pedido principal, terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos e que deduzidos o pedido da tutela cautelar. Isso é importante, não dependendo de adiamento, ou aditamento, ou um termo que a gente utiliza também, né? Aditar, retificar, são os termos utilizados pelo Brasil. O Brasil é um país muito grande, né? Então nós temos termos próprios, mesmo no meio jurídico, né? Não havendo autocomposição, também uma outra dica, inicia o prazo para contestação também, tá? Então, ponto importante. Por fim, gente, eu trago para você que a tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente, sem oitiva da parte contrária, ou após a justificação prévia. Aquela audiência, a justificação prévia é muito comum nas ações possessórias, né? É muito comum. Vamos lá. Para separar, então, estudamos aqui a tutela de urgência, tutelas provisórias, a avó. Depois a tutela de urgência, minhas filhinhas, estudamos as duas. Tutela antecipada e medida cautelar. Agora nós vamos subir um pouquinho, vamos para a tia, né? Vamos para a tutela de evidência, que é a grande novidade do CPC, por isso é um tema muito cobrado em prova da OAB, concurso público. No dia a dia a gente não sabe utilizar, porque é algo novo ainda, né? Ah, mas o código já faz um tempo, mas é novo, é novo. Estamos aprendendo ainda a lidar com o código, com essas novidades. A tutela de evidência, gente, conforme mencionado anteriormente, é a tutela que tem o objetivo, é a espécie de tutela provisória que pode ser concedida sem a necessidade da demonstração do perigo. Então, a grande diferença é essa, sem demonstrar a necessidade de perigo. Sem a comprovação do risco do dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, de acordo com o artigo 311, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Tá? Então, é importante. Quero trazer para você que fica caracterizado o abuso de direito, de defesa, ou manifesto propósito protelatório da parte, além também as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver também teses firmadas em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Também trago para você que se tratar de pedido repercutório fundado em prova documental adequada, né, ao contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob pena de multa, né? E a petição inicial foi instruída também com prova documental suficiente dos fatos constituídos, do direito do autor. Também é o motivo que pode ser aplicado à tutela de evidência, né? Em que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Então nós temos aí a aplicação da tutela de evidência em algumas situações, quando existe súmula vinculante, IDR, incidência de demandas repetitivas, o IRR, o IDRR, né? Então, uma jurisprudência muito forte. Súmula vinculante nem se fala, súmula vinculante. Segunda, incidência de demandas repetitivas, uma jurisprudência muito forte. Terceira, contrato de depósito. E quarto, abuso de direito de resposta do réu, né? Então, também cabe tutela de evidência. Tutela de evidência nada mais é uma antecipação de um julgamento. É uma situação que o juiz, a juíza pode antecipar o julgamento. O novo código ele permite ainda, né, que as hipóteses do inciso 2 e 3, o juiz conceda a tutela de evidência liminarmente também, ou seja, sem o outro ser citado, né, ser comunicado. Então isso pode acontecer também. Então, ponto importante. Tá bom? Legal, né? Tutela provisória é um tema muito importante, merece uma atenção especial e eu espero você na próxima aula. Um grande abraço.